Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do setor Coimbra, em Goiânia. É um prazer mais uma vez nos encontrarmos juntos aqui neste lugar para podermos abrir a palavra de Deus. Como você sabe, nós voltamos aos nossos cultos presenciais, uma vez por semana, aos sábados. Então, nas igrejas adventistas daqui de Goiânia, você pode cultuar agora de forma presencial. Porém, você precisa antes entrar em contato com a secretária da sua igreja, dar o seu nome e garantir o seu lugar aqui. Tem sido uma bênção. E se você não faz parte do grupo de risco, se você tem abaixo de 60 anos, você é o nosso convidado especial para no próximo sábado estar aqui adorando juntos. Nesse momento, nós iremos cantar uma música especial. Esse hino diz que Jesus é melhor. É o número 91 do Inário Adventista. E eu convido você a louvar junto ao Senhor neste momento. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mau escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mau escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mau escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Hoje é quarta-feira é dia de culto de oração.
Nesse momento nós queremos então dar a você a oportunidade de você elevar a Deus os seus pedidos, também os seus agradecimentos, e depois nós iremos orar então por esses pedidos. Eu tenho a alegria de estar comigo aqui a Vanessa. A Vanessa, ela é cantora dessa igreja, é membro da Igreja Adventista aqui do setor Coimbra. E eu quero te perguntar, Vanessa, você também tem um agradecimento a fazer a Deus? Tem também um pedido de oração pelo qual você deseja que a gente ore? Sim, eu quero agradecer por estar aqui, pela oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada um que está aí, e quero pedir pela vida da minha mãe, pela saúde dela. Ok. A Vanessa naturalmente se preocupa com seus familiares. Eu creio que todos vocês que estão em casa também têm um pedido parecido com esse. E se você já fez o seu pedido de oração, nós iremos agora ter o momento em que vamos nos ajoelhar perante o Senhor e elevar a Ele esses pedidos. Eu quero orar pela mãe da Vanessa, mas eu quero orar também pelo seu pedido. Nesse momento, vamos nos ajoelhar. Você que está aí na sua casa, você deve ter um carpete aí em frente, um sofá, enfim. Se ajoelhe onde você está. Vamos entrar na presença do nosso Deus e colocar diante dele as nossas necessidades. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado porque o Senhor cuidou de nós hoje, Senhor Deus, e agora podemos estar em casa e podemos, mesmo que virtualmente, poder cultuar ao Senhor, podermos ouvir a Tua palavra. Nesse momento, Senhor Deus, nós queremos elevar diante do Senhor os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Eu quero te pedir especialmente pela mãe da Vanessa. Ela está passando por um problema especial, Senhor Deus, devido a toda essa situação que está afetando o mundo. Isso também a afetou. E eu peço ao Senhor que a abençoes, que o Senhor seja o seu médico e coloque a tua mão sobre ela. Dê também a ela, Deus, a tua paz, que é o melhor de todos os remédios. E para cada filho do Senhor, que nessa hora pensou na sua necessidade, pensou num familiar, pensou, Senhor Deus, numa pessoa que está doente, eu quero pedir ao Senhor que nessa hora o Senhor possa atender esse pedido conforme a tua santa e boa vontade. Amém. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eterno, toda honra, glória e louvor. Nossa força e triunfo vem de lá, vem de lá, vem de lá, vem de lá, vem de lá. Onde vive nosso Deus que faz milagres, onde o impossível torna-se real. Deus é meu foco, é minha força, minha fé. Senhor, não tem sido fácil caminhar, mas jamais desistirei de lutar. Senhor, te adorar, só renove minhas forças, só renove minha coragem, me deixe descansar em ti e te adorar, te adorar. Senhor, faz um milagre em minha vida, fortalece minha fé, não me deixes desistir.
Neste momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 3. Nós iremos refletir sobre esse capítulo. Começamos há 3 semanas atrás uma viagem por esse livro. Temos aprendido coisas maravilhosas a respeito desta carta. E hoje nós estamos fazendo uma reflexão sobre o 3º capítulo. E eu convido você, neste momento, a inclinar a sua fronte e buscar a Deus em oração. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela forma viva e eficaz como ela reflete a tua vontade para as nossas vidas. Mais uma vez ela está aberta, Senhor Deus. E mais uma vez nós queremos te pedir que o Senhor nos impressione com as verdades contidas aqui, para que a nossa vida cada dia mais possa se alinhar com a tua vontade. É a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Queridos, até aqui nós já vimos como que o autor de Hebreus, ele mostra que Jesus Cristo, ele é superior aos profetas. No último capítulo, ele nos mostrou que ele é superior também aos anjos. E agora ele tem uma missão, digamos assim, desafiadora para as pessoas com quem eles estavam falando. Ele precisa provar para aquelas pessoas que Jesus era superior a Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele com quem Deus falou face a face. Foi aquele que recebeu de suas mãos os 10 mandamentos. O judeu, ele tinha Moisés como se fosse, digamos assim, algo. E esse algo era a lei. A lei e Moisés se confundiam. Então, se para esses judeus, e se eles estavam tentados a voltar para a lei, naturalmente eles queriam voltar para Moisés. Então, o autor da carta, ele entende que é importante provar para eles que Jesus Cristo também é superior a Moisés. Teria sido impossível para um judeu eles entenderem que existisse uma outra pessoa na nação que fosse tão importante quanto fora Moisés. E em função disso, nós queremos ler os versos 1 e 2 para vermos como que o autor dessa carta, ele aborda essa questão e como que ele mostra essa superioridade do Filho de Deus sobre o patriarca. Versos 1 e 2, diz assim: por isso, santos irmãos, e então aqui a gente já vê nessa declaração santos irmãos, que ele estava escrevendo para pessoas convertidas. Ele diz que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem? Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Eu queria chamar a sua atenção especialmente para uma parte do versículo 1, quando o autor da carta diz assim: considerai. O que ele quer dizer com considerai? Toda vez que a gente considera algo é porque a gente está olhando de uma forma atenta, não de uma forma desleixada ou de qualquer forma. E nós sabemos que a principal forma de comunicação que nós temos é a voz, é a língua. Só que também nós temos uma linguagem corporal. Nosso corpo, ele fala. Antigamente, por exemplo, quando alguém, digamos assim, tinha interesse noutra pessoa, como é que a gente sabia que ela estava interessada? Muitas vezes pelo olhar. Hoje em dia, nos tempos modernos de rede social, como é que você sabe que uma pessoa está afim de você? Você que está na idade de namorar, que está procurando alguém, normalmente fala assim: olha, ele curtiu minha foto, ele curtiu todas as minhas fotos. Isso é um indício de que a pessoa realmente está afim. Agora, antigamente não. Antigamente a gente dizia assim: olha como ela me olhou. E então um amigo que estava próximo dizia assim: olha, está afim de você. Sim, ela te olhou de um jeito. Então o olhar fala. E aqui nesse sentido, o autor de Hebreus está querendo dizer o seguinte: assim, olhe para Jesus, considere Jesus, mas não olhe de qualquer forma. Olhe de um modo que você possa assimilar, entender e compreender o que ele deseja para a sua vida. Considere quem é ele, considere o que ele está falando, considere o que ele fez. Então ele fala assim: considerai. E quando então ele diz considerai, ele chama a atenção das pessoas que receberam essa carta para 2 aspectos de Jesus Cristo que estão aí nos versículos 1 e 2. Diz que ele é apóstolo e ele é sumo sacerdote da nossa confissão.
O que quer dizer que Jesus Cristo é um apóstolo? Apóstolos no grego significa enviados. Um apóstolo é alguém que foi enviado por alguém. E nós entendemos que Jesus Cristo, ele foi enviado pelo Pai. Como um embaixador, ele veio à terra com o propósito de representar o reino dos céus para os homens. E sabe, queridos, nesse caso de Jesus como embaixador, ele tinha especialmente dois aspectos que eu gostaria que vocês atentassem. Ele vem em nome de Deus, está investido com todo o poder e a autoridade do país ou do rei que o envia. Um embaixador é isso. O embaixador, ele fala em nome de alguém. E Jesus veio com essa autoridade do Pai para falar aos homens em nome dos céus, em nome de Deus. Só que mais que isso, nosso Cristo, ele não tinha apenas autoridade, ele tinha poder, ele tinha graça e ele tinha misericórdia. Sabe, João chega a dizer que Jesus Cristo é o Logos de Deus. O que é Logos? Logos é palavra, ele era a palavra de Deus, ou seja, Jesus Cristo era o pensamento de Deus feito carne. Era como que tudo que Deus quisesse falar, ele então usou o seu filho para isso. E por isso então ele era um perfeito apóstolo, um perfeito embaixador, para trazer aos homens os mistérios do reino dos céus e a salvação que Deus queria ofertar ao ser humano. Só que ele não era apenas apóstolo. A Bíblia diz também que ele é sumo sacerdote. E eu lhe pergunto, qual que é o alcance dessa expressão? Você ainda vai ouvir muito essa expressão sumo sacerdote quando nós discorrermos sobre os outros capítulos do livro de Hebreus. A palavra latina para sacerdote é pontifex, que significa construtor de pontes. Ou seja, o sacerdote é a pessoa que estende uma ponte entre o homem e Deus. Então, essa pessoa, ela tem que conhecer muito de Deus e ela tem que conhecer muito do homem, porque ela representa um para o outro. O sumo sacerdote é aquele que representa Deus diante dos homens e também os homens diante de Deus. Eu te pergunto, que melhor e que mais perfeito sumo sacerdote nós poderíamos ter que Jesus Cristo? Porque ele é perfeitamente Deus e ele pode falar para nós sobre Deus e ele também é homem. Então ele certamente pode representar muito bem cada um de nós, porque ele viveu aqui como um homem. Nele, Deus vem aos homens e os homens vão a Deus. E aí a gente repete aquilo que falamos na semana passada. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o meio pelo qual as pessoas podem se achegar a Deus. E é por isso que o autor da carta, ele começa descrevendo Jesus dessa forma. Ele é apóstolo e ele também é sumo sacerdote. Eu quero agora ler com vocês dos versos 3 até o 6. Atentem o que diz a palavra. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. O termo casa, ele é usado cerca de 6 vezes nesses versículos. E é uma referência ao povo de Deus. Naturalmente, não é uma referência a um edifício. Quando Davi, por exemplo, ele teve o plano de edificar uma casa para Deus, e ele procurou o profeta Natã com essa intenção, Deus disse a Davi que, na verdade, ele não habitaria em casa feita por mãos humanas, mas que ele, Deus, edificaria a casa de Davi. Ou seja, Davi lhe queria fazer um edifício e Deus disse que ele edificaria a sua casa, ou seja, Deus estava dizendo que ele edificaria a sua família. Quem que era Moisés na casa de Deus? Quem que era Moisés? Moisés era como se fosse um mordomo. Era aquele que cuidava das coisas do seu Senhor. Agora,
onde, pois, reside a superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés? A imagem que o autor de Hebreus tem em mente é a seguinte: ele concebe o mundo como se fosse a casa e a família de Deus. Ou seja, nós usamos a palavra casa hoje com um sentido duplo. Nós poderíamos chamar casa um edifício arquitetônico, mas também podemos dizer o seguinte: olha, a casa dos Oliveiras, a casa dos Silva, a casa dos Rodrigues. Naturalmente, casa pode significar tanto uma estrutura como também uma família. Portanto, o mundo, ele é a casa de Deus. E os homens são sua família. E era nesse sentido que o autor da carta ele estava escrevendo. Agora, Moisés, ele só constituía uma parte desse universo. Moisés foi um homem e trabalhou no mundo criado. Ele era parte da casa, ele era membro da família. Mas Jesus é o criador da casa. E, portanto, ele deve permanecer sobre a mesma. Quem foi Moisés? Moisés, ele não criou a lei. Ele foi apenas o seu transmissor. Moisés não criou a casa. Ele só serviu nela. Nunca falou por si mesmo. Tudo o que disse e assinalou são as maiores coisas que ele fez, tendo em vista quem? Tendo em vista Jesus. Portanto, queridos, resumindo, a relação de Moisés com Jesus Cristo é a seguinte: Moisés foi servo, Jesus Cristo, o Filho. Moisés conheceu algo sobre Deus. Jesus era quem? Jesus era Deus. E mais, nisto reside a grandeza de Jesus e o segredo de sua superioridade exclusiva. Então, aqui num primeiro momento, o autor da carta ele tem uma preocupação. Se aquelas pessoas eles estavam querendo voltar para o judaísmo, se aquelas pessoas eles estavam querendo voltar para a lei de Moisés, ele apresenta agora para eles alguém que era maior que Moisés. E ele explica por que Jesus Cristo era o maior. Só que é interessante, no versículo 6, ele fala assim: a qual casa somos nós? Nós hoje também somos casa. E é interessante, a casa que Moisés ele exercia supervisão era a casa de Israel. A casa sobre a qual Cristo preside, que casa é esta? É a igreja. E este edifício da igreja, ele só se manterá em pé, firme, se ele estiver fundamentado em Jesus Cristo. Sabe, queridos, a igreja ela só pode permanecer. A igreja ela só pode se permanecer, digamos assim, firme diante dos ventos, das tempestades que sopram sobre nós, se nós tivermos Jesus Cristo como nossa base. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Os irmãos sabem que hoje em dia a engenharia, ela evoluiu e cresceu muito, e você tem muitos prédios lindíssimos, de formas arquitetônicas esplêndidas. Mas antigamente você não tinha concreto armado, você não tinha estruturas metálicas para sustentar grandes construções. E é por isso que o que se pedia em uma construção, o necessário para uma construção firme era uma pedra. Você precisava encontrar uma pedra de canto, uma pedra de esquina forte. E sobre aquela pedra, toda a construção iria se segurar. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele é a pedra angular. É uma pedra de canto. É aquela pedra que suporta o peso da casa. Eu quero dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que nós também somos casa. Nós também somos uma construção. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 7, ele fala de uma construção edificada na areia que não aguentou a pressão da tempestade, do vento e ruiu. Mas ele fala também de uma casa sobre uma rocha. E esta, embora tenha sofrido a ação do vento, das águas, ela permaneceu firme, porque tinha alicerce, porque tinha base, porque tinha estrutura. E nós sabemos que aquela rocha é Cristo. E eu quero nesse momento perguntar a você, no momento em que os ventos estão soprando, no momento em que talvez a sua vida financeira não esteja bem, talvez você esteja com a sua saúde sob ameaça também. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja com medo e é totalmente compreensível. Eu te pergunto, qual é a sua base? Qual é o seu alicerce? Quando Jesus Cristo é essa pedra, a nossa casa, ela fica firme.
E eu espero que você esteja firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a partir do versículo 7 do capítulo que estamos estudando, nós percebemos agora uma mudança no autor da carta. Porque agora ele sai da argumentação, porque até aqui agora ele argumenta por que Jesus era maior que Moisés. E ele sai da argumentação e ele vai agora para uma exortação. Ele chama a atenção, ele adverte, você vai entender por quê. Até aqui, o autor ele está tentando provar a supremacia de Jesus Cristo. Mas agora ele vai além. Ele trata de convencer os seus leitores da consequência inevitável dessa supremacia única. É como se ele estivesse pensando o seguinte: se Jesus é maior, se ele é o mais importante, então, consequentemente, Jesus deve ser objetivo de uma confiança total e de uma obediência plena. A partir do momento que ele diz quem é Cristo, a partir do momento que ele entende que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que os profetas, que ele é maior do que os anjos, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, preste atenção no que ele está dizendo. Preste atenção na sua vida. Preste atenção no que ele fez. Preste atenção no que ele vai fazer. Se ele é tudo isso, então confie. Confie e não endureça o seu coração. Eu quero que você leia comigo o verso 7 em diante, e você vai perceber algo interessante, especialmente dos versículos 7 até o verso 11. Ele diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. E no verso 11 o Senhor arremata: assim eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, nesse momento o autor da carta, ele cita o Salmos 95, onde o salmista ali registra toda a dificuldade que foi tirar aquele povo do Egito e levar para Canaã. Aquele povo estava numa jornada, eles tinham um objetivo para uma terra que manava leite e mel, mas quão difícil foi para Moisés conduzir aquele povo. Quantas vezes aquelas pessoas provocaram Deus à ira. E sabe, querido, toda essa provocação, toda essa tentação fez com que os seus corações fossem se endurecendo. Esse endurecimento do coração fez com que essas pessoas, elas não fossem aptas a entrar no descanso de Deus, naquilo que Deus havia preparado para elas. E sabe, no versículo 11, ele diz que eles não entrariam no descanso. No versículo 10, eu quero chamar a sua atenção para uma expressão que ele fala o seguinte, no final do verso 10, estes sempre erram. E eles erram aonde? No coração. E aqui diz, eles também não conhecem os meus caminhos. Eles não conhecem os meus caminhos, sabe? Quando a gente erra, é geralmente no coração. O coração é a fonte e é dali que brota todos os desejos, e muitas vezes esses desejos são desejos corruptos. Observe o versículo 12, por exemplo, ele diz assim, tende cuidado. Você percebe o tom de exortação? Ele diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Você percebe? Que vos afaste do Deus vivo. No verso 13 ele fala assim, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E eu queria frisar exatamente sobre isso, o engano do pecado. Queridos, o cristão sincero, ele deve cuidar com uma coisa. Ele deve cuidar quando Deus adverte acerca de algo, quando Deus diz assim, por aí não, quando o Senhor diz, isto aí está errado. E sabe,
Um indicativo para você. Quando aquilo que Deus te disse para não fazer se torna a vontade do seu coração, saiba que você está num caminho de perdição. Queridos, quando o que Deus disser ser errado começa a parecer bom, o cristão pode saber que está no terreno encantado de Satanás, em que as coisas parecem ser opostas ao que realmente são. Pecado, na verdade, é um engano. Alguém chegou a chamar o pecado como se fosse uma isca, um engodo. E nós sabemos muito bem qual que é o papel da isca numa pescaria. A pessoa que quer pegar um bom peixe, naturalmente ele prepara uma isca que naturalmente aquele peixe aprecia. Então, imagina um peixe que gosta de minhoca. A pessoa então pega uma bela minhoca, esconde dentro dela o quê? Um anzol, que para o peixe é muito perigoso. Porém, quando o pobre peixinho lá no fundo da água, ele enxerga aquela minhoca rebolando para ele, na verdade ele não pensa que ali dentro mora o perigo. Ele só vê, na verdade, a comida. Só que no momento em que ele pensa que está tendo ou vai ter uma lauta refeição, porque vai comer uma deliciosa minhoca, o anzol então entra na sua boca e ele é fisgado pelo pescador. É por isso que o pecado é tão bem chamado de isca. A isca, ela tem o propósito de fazer com que você seja enganado. E o pecado faz exatamente isso. O livro Caminho a Cristo, da Senhora White, eu não me lembro bem a página agora, mas ela diz que nós precisamos cuidar com esse aspecto num sentido. Ela diz que não existe felicidade nos caminhos que Deus proibiu. Eu queria que você prestasse atenção nisso e eu vou repetir. Não existe felicidade nos caminhos que Deus proibiu. Nessa hora, eu estaria falando para alguém que está fazendo algo que Deus proíbe? Nesse momento, há alguém que está pensando em fazer alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus? Eu quero te dizer uma coisa. Isto é um engano. E se você continuar nessa prática, sabe o que vai acontecer? O seu coração se endurece. E da mesma forma que aquelas pessoas, por intermédio de Moisés, elas ficaram no deserto por 40 anos e não entraram no descanso de Deus, pode acontecer a mesma coisa com você. Então, se você está tentado em, digamos assim, em aderir ao pecado, em fazer coisas que Deus condena, eu digo para você, é hora de voltar. Se você já entrou nessa, é hora de você se ajoelhar e pedir perdão a Deus pelo seu pecado. E pedir a Ele não só o perdão, mas pedir a Ele também a força para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Sabe, queridos, a exortação que faz o autor de Hebreus é de que se Jesus Cristo é o melhor, se Jesus Cristo é o superior, se Jesus Cristo é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é, nós precisamos atentar no que Ele está dizendo para cada um de nós. Você não pode perder de vista o tema geral da epístola. Você se lembra qual que é? O tema geral é de pessoas que estavam pensando em desistir da caminhada. Pessoas que estavam desanimadas de continuar seguindo a Cristo. E para essas pessoas, o conselho do autor da carta é exatamente esse: perseverem, continue olhando para Jesus, considere no que Ele fez, considere naquilo que Ele está fazendo exatamente agora para dar força para que você possa continuar. O cerne de todo o problema é o coração. E o povo de Israel, com exceção de Moisés, Caleb e Josué, essas pessoas erraram exatamente no seu coração. O seu coração se afastou de Deus e de sua palavra. E também demonstraram ter um coração incrédulo. E a incredulidade é algo que realmente machuca o coração do nosso Deus. Nós vamos terminar a nossa apreciação desse livro lendo mais 4 versículos, a partir dos versos 16 até o 19. Por favor, me acompanhe. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés?
E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? E no verso 19 diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que fato é este aqui que o autor de Hebreus está lembrando aqueles cristãos? Essa foi uma situação na jornada do povo para Canaã. Eles estavam prestes a entrar na terra, mas Moisés, antes de conduzir o povo para a terra prometida que Deus lhes havia assegurado que eles entrariam, escolheu 12 homens de cada uma das tribos. Eles eram príncipes, eles eram os líderes espirituais de cada uma das tribos de Israel. E por 40 dias eles espiaram a terra. O povo ficou no acampamento, esperando eles voltarem para trazer um relatório. E no momento em que esses homens estavam chegando, a Bíblia diz lá em Números 12 e 13, depois você pode conferir na sua Bíblia, que todas as pessoas vieram para ouvir o que eles tinham a dizer. E eles trouxeram do lugar aonde eles espiaram alguns frutos da terra. Trouxeram romãs, mas a Bíblia diz que especialmente eles trouxeram um cacho de uva. E há uma curiosidade acerca desse cacho de uva. Era tão grande que foi necessário 2 homens para trazer aquela uva. Então você imagina que a terra realmente é muito boa. E quando eles começaram a descrição da terra, foi um negócio fantástico. Imagina todo aquele povo ali para escutar, e eles disseram o seguinte: a terra pela qual passamos a espiar, ela é fertilíssima, ela é muito boa. O povo disse amém. Ele disse: olha aqui esse cacho de uva, olha esses frutos. E o povo em uníssono disse amém. Só que em um momento eles usaram uma conjunção adversativa. Toda vez que uma conjunção adversativa ela entra numa frase, ela tende a mudar o rumo da conversa. Eles disseram o seguinte: mas tem um problema. E aí o povo disse amém. E então a partir daí eles começaram a fazer uma descrição negativa da terra. E nessas palavras eles disseram assim: a terra pela qual nós passamos a espiar, ela é boa, mas tem problemas. Os muros são muito, muito altos, não dá de a gente passar. Uma outra coisa, esses homens têm carros de ferro, nós não seremos páreos contra as suas armas. Mais que isto, eles são gigantes. E tem uma expressão lá em Números que é interessante. Eles dizem assim: nós éramos à vista desses homens como gafanhotos, e eles nos viam como gafanhotos. Imagina que eles chegaram ao ponto de se comparar como gafanhotos. E o que você faz com gafanhoto? Gafanhoto você pisa, esmaga. E naturalmente eles entenderam que eles seriam esmagados, que eles seriam destruídos se eles tentassem entrar naquela terra. Então, queridos, aquela reunião que começou com tanta alegria, com tanta curiosidade e expectativa de que a jornada tinha terminado, ela agora entra para um viés negativo, porque as pessoas começaram a chorar. Sabe, quando alguém está chorando, parece que é uma coisa que mexe com a gente, né? Às vezes a gente nem está com vontade de chorar, mas porque alguém está chorando, a gente chora também. Agora imagina centenas, milhares de pessoas chorando. Imagina como que ficou aquele acampamento. Eu lembro quando eu era criança lá na Bahia, se tinha um momento que eu me assustava, era quando morria alguém na minha cidade. E sabe, por mais que eu tivesse realmente medo do defunto, mas o que mais me assustava era o choro de algumas mulheres, que eu entendi que o nome delas eram carpideiras. Elas choravam e elas tinham um choro assim, com um lamento, tipo... E aquilo entrava nos meus ouvidos, de modo que quando eu estava lá em casa, dormindo, eu me lembrava daquele choro. E aquilo ali me fazia tremer de medo, sabe? Agora imagina milhares de pessoas chorando ao mesmo tempo. Você consegue imaginar?
E aquelas pessoas então choravam em voz alta, e elas então agora começaram a acusar Moisés, e a acusação era a seguinte: você nos tirou do Egito para nós morrermos aqui. Será que não tinha sepultura no Egito para a gente morrer lá mesmo? E o Senhor nos trouxe aqui agora para poder morrer. Ah, queridos, que situação. Nessa hora levanta-se Calebe e Josué, e Calebe fala assim: eia! Faça isso não. Está certo que as cidades são muradas, está certo que os homens são gigantes, está certo que existem desafios, mas se Deus se agradar de nós, a gente pode entrar lá. Nada vai nos impedir de conquistar essa terra. Só que Josué e Calebe eram apenas 2 pessoas, e ali estavam 10 homens falando contra eles. E as pessoas, parece que elas tinham uma tendência a atender mais o negativo do que o positivo. E assim é o ser humano. Eu quero convidar você a ir lá em Números 13, para que a gente possa ler uma passagem. Essa passagem, ela mostra o momento em que Deus intervém naquela situação. Porque chegou um momento que alguém ali no meio daquela turba teve uma satânica ideia. E a ideia foi esta: por que que a gente não mata Moisés a pedrada, estabelece um novo capitão e a gente volta para o Egito? Você percebe? Você percebe que as pessoas a quem o autor de Hebreus escreve estavam tentados a voltar também para o judaísmo? Aqui essas pessoas estavam tentadas a voltar para o Egito, apedrejar Moisés, simplesmente porque eles não acreditavam que o Deus que os havia trazido até ali seria capaz de conduzi-los até aquele lugar. E no momento então que eles apanham pedras para apedrejar Moisés, Josué e Calebe, Deus intervém. Eu queria que você olhasse agora o capítulo 14. O capítulo 14 e o versículo 11 de Números, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? A pergunta de Deus foi: até quando? Até quando que aquele povo não iria acreditar nele? Sabe, queridos, essa palavra, ela serve para mim, ela serve para você. Se você se lembrar do último versículo que a gente leu no capítulo 3 de Hebreus, lá diz que eles não puderam entrar na terra por causa da sua incredulidade. Eles simplesmente não acreditaram que Deus era capaz de fazê-los possuir aquela terra. Eles simplesmente desacreditaram no Deus que havia feito tudo aquilo. Então imagina uma situação. Imagina que Deus já havia aberto o Mar Vermelho. Imagina que Deus tinha mandado uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol. O Senhor tinha colocado uma coluna de fogo à noite para aquecê-los. Deus enviou o maná. Deus tirou água da rocha. Deus cuidou desse povo até ali. E agora eles estão diante de um desafio que parece grande e eles simplesmente esquecem de tudo aquilo que Deus já fez. Sabe, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual que é a sua luta. E talvez você esteja também a ponto de desistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando todas as coisas parecerem por demais difíceis para você, há um conselho no Espírito de Profecia que diz que quando tudo parece difícil e você não sabe para onde ir, você tem que olhar para trás e ver qual foi a última vez que você viu a luz. E a certeza de que Deus te ajudou naquele momento é a certeza de que Ele vai estar agora também ajudando você. Que você possa lançar esse olhar de confiança em Deus. Quando Calebe disse que dava de conquistar a cidade, ele não minimizou os problemas. Ele disse: sim, os muros são altos. Sim, os homens são gigantes. Sim, é desafiador. Só que ele falou o seguinte: vocês precisam entender uma coisa, que o nosso Deus é maior do que tudo isso.
Eu te pergunto, de que tamanho é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Como que você vê o seu Deus? Ele é menor do que os seus problemas? Ou ele é maior que eles? Sabe, queridos, Deus, ele nunca nos disse que na nossa caminhada rumo ao céu, nós não teríamos dificuldades, nós não teríamos gigantes a enfrentar. Na verdade, o que Deus nos promete não é a ausência de problemas. O que Ele nos promete é a sua presença. E é a presença de Deus que traz vitória. É a presença de Deus que traz paz. É a presença de Deus que nos dá confiança de que nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa hora eu quero convidar você a depositar os seus fardos, os seus fracassos nos seus pés, de renovar a sua esperança e de entender que por maiores que sejam os seus desafios, e eles são reais, você tem um Deus que é maior do que os seus problemas. E é pensando nisso que eu gostaria de orar por você neste momento, para colocar a sua vida, para colocar os seus sonhos, para colocar a sua família. Eu quero colocar também os seus negócios, a sua empresa, e pedir que esse Deus, que desde o ventre da sua mãe tem te conduzido até aqui, Ele possa continuar a fazê-lo. E que você possa ser sensível ao seu coração. Que no seu coração você não se endureça. Que você não seja incrédulo. Aquelas pessoas, eles não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade, da dureza do coração. Deus também tem um descanso para nós. Paulo disse que nós estamos agora mais perto da salvação do que no princípio, quando a gente creu. E é por isso que agora que estamos no caminho, nós precisamos continuar. Se você estava tentado a desistir, eu quero desafiar você a levantar sua cabeça e continuar andando. Nessa hora, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela Bíblia, Senhor. Te agradecer pela tua palavra. Sabemos que não é a Bíblia que nos salva, mas é aquele da quem a Bíblia testifica, Jesus Cristo, teu Filho. Muito obrigado, Deus, porque Ele venceu em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama a atenção para que nós consideremos as suas palavras, consideremos a sua vida, consideremos o que Ele fez. E mais ainda, o Senhor nos desafia a crer no que Jesus fará por cada um de nós. Nessa hora eu quero colocar essa tua filha, Senhor Deus, que está com medo na tua presença. Nesta hora eu quero colocar esse empresário, esse negociante, esse chefe de família que teme pelas suas finanças. Nessa hora, Senhor Deus, há alguém que tem um desafio tão grande, que nessa hora está pensando em parar, em desistir. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que por mais que esses problemas eles sejam grandes, todas essas pessoas possam entender que há um Deus que é maior do que tudo isso. E é em nome dele que nós vamos vencer. E é no nome dele que nós oramos. Amém.